Boa tarde, meu povo, Careoreia e eu, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em paz? Vamos compartilhar essa live pra gente bater um papo, fofocar um pouquinho aqui. Falei que eu tinha feito uma live na rede vizinha e que eu viria aqui também pra fazer uma live aqui, que às vezes não dá tempo e às vezes não tá dando tempo nem de fazer conteúdo para postar aqui, né? Orixá abençoe todos vocês que estão chegando. Compartilha a live aí pra gente bater um papo. Tá um calor aqui danado, acho que tá 2 sol pra cada cabeça. Eu não estou aguentando de calor e aí pra não endoidar, a gente vem falar. Orixá abençoe vocês. Temiloju, boa tarde. Uma mulherada aí chegando. Vamos compartilhar essa live, gente. A gente vai falar de várias coisas aqui. Tem um monte de perguntas lá no meu direct. Vários pedidos para falar de vários assuntos. Eu não tô tendo tempo, não estamos conseguindo parar muito. Nem eu, nem o Babá, que tá sentado ali do lado fazendo alguma coisa nesse momento. Editando foto dos ancestrais para completar aqui minha parede, que ele fica me gastando que vai parecer até a parede de um velório, que o povo da minha tradição que vai para a parede ali, quase todo mundo já morreu. Enfim, ele tá ali restaurando algumas fotos. Quem fez ela tá vivo, tá? Meu iniciador tá vivo, mas uma galera aí já morreu, né? Enfim. E aí traduzindo cantiga, organizando documento, acertando um monte de coisa. Hoje tem Eboriru, hoje tem macumba para fazer, amanhã também. Tá atrasada a fala? Pode ser o... Ver se vai melhorar aí. Pode ser essa internet também, tá, dona Tamila? Giovana. Vê aí se melhorou. Poderia ser o ventilador também, que tá bem aqui do meu ladinho, que tá um calor danado. Bem, mas vamos lá, tem um montão de coisa pra falar. Uma mulherada me chamando aí pra saber do Temiloju. Compartilhem a live pra esse povo todo aí que vocês seguem, que vocês acham que precisam ouvir todas essas coisas aí que eu tenho para dizer pra vocês. Vamos embora conversar, que eu tô aqui hoje pra bater um papo mais ou menos aleatório, porque eu vou falar de muitas coisas, muitos pontos, sobre muitas perguntas que tem chegado para mim aqui no meu direct, inclusive sobre preceitos, sobre tabu, sobre a Oxum, sobre autoestima. Vocês sabem que eu vou falando de N coisas embasado no culto orixá, no culto que a gente faz, na evolução da vida, nos aprendizados, né? Tudo isso aí. E... gente... vou botar esse... peraí, Albedoto. Aí, voltei aqui pro meu normal. Esbarrei aqui. Eu tenho um sério problema com tela de telefone. É que eu esbarro aqui e muda tudo, entra efeito, eu não sei muito dessas coisas. Tô nada. Se manca, não tô nada. Ainda tem que aturar me gastando aqui. Não, é porque eu encostei com o negócio do filtro. Gente, eu não sou tecnológica e tá tudo bem, entendeu? Vambora agitar essa banda gira aqui. Enfim, tem a mulherada aí me chamando para saber do Temiloju. Já tem um videozinho aí, né, rolando, que fica aí. De vez em quando eu reposto ele aí, publico aí nos meus stories, e aí as mulheres vão vendo e vão chegando lá. Hoje estamos em 57 mulheres. Em novembro vai ter o encontro dessa mulherada aqui no terreiro, né? Então, elas já estão se organizando e é exclusivo só para mulheres. Meninos, me desculpem, mas é só para mulheres, tá? E lá a gente fala sobre as grandes mães, sobre Exu, sobre Ifá, sobre Ori, mas com muitos direcionamentos que vão mudando e moldando a vida delas, né? E dentro desse assunto a gente vai falar sobre milhares de outros assuntos, inclusive sobre aprender a dizer não, que é muito importante, né? A gente costuma ver muitas mulheres chegam para mim aqui muito quebradas, né? Destruídas, moídas, dilaceradas da vida pessoal. E aí, dentro dessas tantas áreas da vida que nós temos, né?
a gente vai entender que a trajetória da vida no terreiro, da vida pessoal, de ser mãe, de ter que se adequar a muitos papéis dentro do momento que a gente vive hoje, tão capitalista, que a gente tem que se matar de trabalhar, e dentro dos terreiros também, onde a gente muitas vezes faz um esforço para ser boa filha, né? Vocês para serem bons filhos, e no fim das contas acabam sofrendo muitas decepções, porque a gente entra ali com o intuito e a intenção de permanecer naquele local, que é um local de culto onde nós escolhemos estar. Muitas vezes vão pela dor, pela doença, pelo sofrimento mesmo, por não terem um norte na vida, e acabam se frustrando, se decepcionando, porque dão de cara com tanto ego, tanta vaidade, tanta ignorância, tanta grosseria, que faz com que essas pessoas não queiram continuar lá, traições, enfim. E lá no Temilojô a gente vai abordando todos esses assuntos, mas o ponto hoje crucial, né, de tudo isso é entender o quanto esse trabalhinho de formiguinha que eu venho fazendo nesse grupo já há quase 3 anos tem transformado a vida dessas mulheres, até mesmo aquelas que ainda não fizeram nenhum ritual. Algumas já são nossas filhas, algumas já fizeram rituais, outras participam de ritual coletivo. E aí, dentro desse aspecto do ritual coletivo, ontem uma das meninas fez uma pergunta lá no grupo, que é muito interessante, que outras pessoas aqui também no Instagram já me fizeram, né? A questão era, quando se faz um ritual coletivo, se tem uma pessoa nesse coletivo que não anda de acordo com o bom caráter, com as normas daquilo que o orixá prega, essa pessoa também é abençoada? O que vocês acham disso aí? Vão deixando aí nos comentários, né? Vão compartilhando aí, vão comentando para a gente ir trocando aqui um papo, né? Qual é o meu ponto de vista em relação ao que eu vejo, ao que eu vivo de experiência e ao que eu tenho de entendimento sobre isso. Quando nós fazemos um culto coletivo, um ritual coletivo, seja para Exu, seja para Senhoras da Noite, seja para Paziguaibé, seja para o que for, esse ritual ele é para aquela comunidade. Numa comunidade, em suma, sua grande maioria vai estar alinhada com o mesmo pensamento. Deixa eu abençoe vocês que estão chegando. Compartilha essa live, gente. E aquela pessoa, ela também, mesmo que ela não ande dentro daquele ritmo, né, do Iuapelé, né, que é o bom caráter, e o Arerê, que é o caráter fresco, que muitas vezes é muito difícil, de alguma forma, alguma coisa vai chegar para a vida dela. O entendimento que as pessoas precisam ter dentro de um ritual coletivo é o seguinte: existem divindades que nós vamos apaziguar. Apaziguamento é dizer para aquela divindade assim: por favor, bandeira branca, se acalma, fica numa boa comigo, eu estou aqui pedindo só para vocês me apoiarem, eu estou aqui trazendo essa oferenda para vocês ficarem tranquilas. Isso é apaziguar uma situação, né? Apaziguar uma divindade, é fazer uma oferenda para que aquela energia ela fique tranquila em relação a você. Ponto. Quando a gente faz ali a consulta para o ritual, que é o ritual coletivo citado aqui neste momento, e ali a gente tem o entendimento e a resposta do que é de bom aquele ritual vai trazer para a gente, qual é o irê que aquele ritual vai trazer, ou se não tem nenhum irê, até porque nós estamos ali fazendo uma oferenda e não estamos numa permuta, estamos ali para agradecer, né? Muitas vezes o irê que aquela divindade vai trazer não é o que você espera, porque eles, primeiro que estão ali para receber, eles são os deuses e não nós, né? Essa pessoa que ela também não anda ali na linha, por estar participando daquele ritual, ela pode ter sim alguma situação negativa aplacada na vida dela. Isso não significa que ela vai ter irebobô, não significa que ela vai ter ireadê. Não, mas de repente essa pessoa que está participando do ritual, ainda que ela não compartilhe de uma boa índole, de um bom caráter, né, que ela esteja ainda se aprimorando, aprendendo, ela pode ter algum livramento por estar participando de um ritual de apaziguamento ou agradecimento àquela divindade. Até porque todo indivíduo no universo, inclusive eu e você, somos passivos de erro.
todo mundo pode errar e todo mundo erra todo dia, de alguma forma, em algum aspecto, com alguma situação ou com alguém. Ah, a Nayara acabou de entrar aí. Deixa eu abençoe, Nayara. Foi ela que fez essa pergunta. E como todos nós erramos, se a gente for pensar que porque uma pessoa tem ainda atitudes que precisam ser moldadas, ainda tem um comportamento errôneo, ela não vai receber uma bênção participando de um ritual coletivo, aí um pensamento, digamos, de separação, né? É como se aquela pessoa ali, ela não fosse receber uma bênção porque ela ainda não se adequou de fato a tudo aquilo que nós deveríamos buscar viver e que ninguém vive 100%. Sem hipocrisia por aqui, né? Porque isso é uma coisa que eu odeio, é isso. Então, assim, a pessoa, ela participa do ritual coletivo, independente dela ser aquela pessoa que segue todos os trâmites, que faz tudo ali, pé da letra, não mente, não engana, não nada, não trai, blá, 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 blá. Ela pode sim receber um benefício por participar daquele ritual. Por quê? Porque ela vai estar apaziguando aquela divindade junto com todo mundo. Então, ela vai ter um livramento. Isso não significa que ela vai alcançar aquela meta que ela busca. Porque para você alcançar tudo aquilo que você busca, vivendo com o orixá, existem vários pontos, né? A gente fala muito sobre isso e eu gosto muito de frisar isso, porque está sendo vendido por aí na rede social mágica e não magia. E magia não é mágica. Não é assim, plim, sabe? Não é, eu dou um galo para Exu e ganho uma moto. Não, não é isso, sabe? Vai ficar gravado assim. Não é sobre isso, não é uma permuta assim. Eu quero um carro, então eu vou fazer uma oferenda porque eu quero comprar um carro. Não, você tem que trabalhar, você tem que buscar novas oportunidades. É óbvio que nós vivemos, sim, situações milagrosas aqui. Também te amo, amor. A gente também tá me dando tchau aqui da frente. Gente, quem aguenta? A gente vive, sim, situações que a gente consegue ver na vida das pessoas e na nossa, que acontecem como num passe de mágica. E falou sobre isso, né? Em determinados caminhos de Odu, quando as pessoas fazem os ritos, quando essas pessoas elas cumprem os mandos das divindades, elas obedecem a palavra de Ifá, elas obedecem a palavra de Exu, do orixá ao qual elas foram iniciadas, elas vão sim viver coisas como mágica, porque eu também vivo. Mas não é aquela mágica que as pessoas estão vendendo por aí. Amor, a Bárbara tá te gastando aqui com alface ainda até hoje. Falando que você não gostou do alface. KKK. Gente, ele tá perguntando aqui, o que vocês acham? Quem aí acha que a gente deve fazer um Instagram só pra essa bobeirada que a gente fica fazendo aí nos Instagram de vez em quando, que é do dia a dia da gente mesmo? Vocês acham legal? Se vocês acharem legal, vão colocando aí que sim, que aí a gente vai organizar isso e vai ser babado, porque é muito engraçado, ninguém aguenta, nem a gente aguenta às vezes. Mas, voltando aqui pro meu assunto, o que acontece? Pra você ter êxito na sua vida, todo mundo aqui com eu acho, e sim, eu só acho, né? Vamos lá, você precisa ter uma boa conduta diante de orixá. E eu não estou falando aqui de uma santidade cristã, não, tá? Eu estou falando que existem coisas que são corretas na vida em relação a bom caráter para todo ser humano. Existem circunstâncias na vida que são ações de um caráter negativo para todo ser humano. Tá? O indivíduo, ele não deve tirar a vida de uma outra pessoa, certo? Mas e se essa pessoa ela tiver para me matar com uma faca na minha mão e eu, num momento de defesa, acabo atacando aquela pessoa? E aí, se aquela pessoa morreu, eu estava livrando a minha vida. Talvez possa ser que existisse uma outra forma, mas sim. E aí, eu estou errada ou estou certa? Então, às vezes, o que é certo para mim não vai ser certo para você. Só que quando a gente fala de boa conduta, e quando os sacerdotes africanos eles falam de religião, a única religião que eles dizem que a gente precisa ter é o bom caráter. Todo o resto é tradição. Então, quando a gente está dentro da tradição do orixá, quando a gente está dentro do culto da gente, o candomblé, a umbanda, seja qual for o culto qual você faz parte, existem sim regras de boa convivência, regras de caráter, que é o que forma
todo o comportamento da sociedade. Então você não deve ser uma pessoa mentirosa, você não deve ser uma pessoa que engana, você não deve trair, você não deve enganar os outros, você não deve agir de má fé. Eu estou dizendo que você não deve, não que você é obrigado, porque você é livre e você faz o que você quiser. E mediante aquilo que você faz, você tem resultados das ritualísticas que você participa. Então você só vai ter êxito na sua vida quando você de fato entender que 33% é a tua conduta, 33% é a responsabilidade do condutor do ritual e o restante a divindade vai te abençoar mediante o olhar que ela tem sobre você. Exu e as Senhoras da Noite estão aí para regularizar todo o universo. E muitas vezes nós, como mãe ou como pai, a gente, para corrigir o filho, a gente precisa punir. E nessa punição, muitas vezes dói até na gente ter que colocar o filho de castigo ou dar uma palmada. Que hoje é um mimimi danado que você não pode dar uma palmada na criança. Aí a criança cresce e dá na tua cara. Não sou adepta de espancamento não, gente. Acho péssimo. Acho que não é por aí. Mas também não dá para alisar o tempo inteiro, que dá ruim. A mesma coisa são as divindades para organizar o universo. Se você não está entendendo tudo aquilo que é falado para você, eles vão dar um jeito de te mostrar. E muitas vezes, para que essas divindades consigam organizar o universo, para que o seu Ebé consiga fazer com que você cumpra a sua missão aqui na Terra, com que você faça as oferendas, eles infelizmente vão permitir que os Ajogum cheguem até vocês. A perda, a doença, a dor, o infortúnio, a morte, a tristeza, a depressão, Elenini vai te atacar. Sabe? E não é assim. Não é assim que funciona. Essa é uma outra questão que as pessoas me perguntam muito. Como as pessoas, como gente mentirosa, consegue ter irê na vida e a casa cheia? Realmente, isso desgasta a gente, isso desgasta vocês, e eu também já vivi e já passei por situações em locais assim. E, na verdade, o nosso Ori, ele tem uma influência muito grande sobre isso. Só que lá na frente, essas pessoas todas, elas pagam. E muitas vezes elas pagam no dia a dia delas e vocês não sabem. Muitas vezes essas pessoas mentirosas, essas pessoas que agem de mau caráter, que enganam os outros e têm um carrão, aquele carrão não é dela, é trambique. Muitas vezes tem o melhor celular, hoje o melhor iPhone, extorquiu de alguém. Muitas vezes atua e trabalha com atividades ilícitas. Isso é em diversas áreas, em diversos lugares, várias pessoas. Só que todo mundo já ouviu dizer que sua cabeça é seu guia, né? Literalmente. Muitas vezes para essas pessoas isso aí tá tudo bem. Elas não têm um peso na consciência sobre isso. Mas quantas dessas pessoas vocês veem ter um fim na vida muito ruim? Quantas morrem assassinadas? Quantas sofrem um acidente terrível? Quantas perdem tudo? Quantas são juradas de morte pelas próprias atitudes que têm? Isso aí, tudo isso aí é com permissão do próprio Ori da pessoa, é resposta às atitudes dela e é também o olhar das divindades sobre essa pessoa. O que adianta a gente viver preso a essa ideia? Nada, só gera um monte de coisa ruim na gente. Então, a gente precisa fazer o quê? Não estar nesses locais. Se a pessoa é mentirosa, tem a casa cheia e aparentemente ela tem uma vida em ira e você não compactua com aquilo, você não deve estar lá. Você tem que ir para um lugar onde se adeque à sua ideia de comunidade, à sua ideia de família, porque é uma outra ilusão. A gente chega no terreiro do Candomblé achando que a gente vai encontrar uma família, pai, mãe, com muito amor e carinho. E, na verdade, na sua grande maioria, não é assim. É todo mundo querendo atropelar todo mundo, querendo passar por cima de todo mundo. E a realidade de viver em Irê, viver numa casa de axé como família, não é isso. Não é isso. Se cada um cuidar da sua postura, ouvir a liderança, sendo essa liderança uma liderança idônea, e mais uma vez não estou falando de santidade, estou falando de transparência e verdade, porque o Otitó é uma das bases de uma boa vida, uma vida com um caráter alinhado que atrai bênção. Porque como eu disse numa outra live, o nosso corpo, ele nem foi feito para viver mentira.
Todas as mentiras que as pessoas falam, elas vão adoecer no próprio corpo delas, porque isso vai dando um choque no cérebro dessas pessoas, sabe? Por isso que existe o mitomaníaco, que é aquela pessoa doente por mentira e acredita na própria mentira. Ele é tão doente que ele acha que as pessoas estão até acreditando naquilo que ele está falando e muitas vezes ele está passando vergonha. Então, por que eu não vivo em Irê se eu faço tudo direitinho? Talvez o seu Ori esteja te atrapalhando. Pode ser que o seu Ebé esteja querendo que você preste mais atenção nele. Porque hoje, tudo se faz um terror, né? Exu era o demônio. Agora as senhoras da noite, elas são o demônio. E além de elas serem o demônio, elas são o motivo de um monte de gente estar por aí fazendo um monte de besteira e falando um monte de baboseira na internet. E um monte de gente que não sabe nada acredita naquilo ali, porque a pessoa é uma boa atriz ou um bom ator. Gente, prestem bem atenção, se atentem bem porque eu vou falar para vocês. Não existe essa divulgação desse culto das senhoras da noite por aí, não, gente. Só aqui no Brasil, que o brasileiro quer aparecer. Não sabe como vira chacota na boca e na cabeça do africano. Gente, pelo amor de Exu, acorda pra vida. Tá feio, tá feio. Aí Ebé Orum, agora também demonizado. É motivo de botar terror na vida das pessoas. Eu vi um sacerdote na rede social vizinha falando que se a pessoa é emerê, que ela esqueça tudo aquilo que disseram para ela. Que na verdade o que ela precisa é fazer culto ao Ebé dela para que ela se torne uma grande pessoa aqui na Terra, né? Que ela é muito atacada e tem todas essas tendências negativas justamente porque não quebrou um pacto. E aí existem várias circunstâncias que vão levar essa pessoa a se tornar uma pessoa ruim se ela não quebrar esse pacto ou se ela formalizar este pacto aqui na Terra com os emerês. Mas isso não significa que aquela pessoa vai ser ruim pro resto da vida dela, não. É um processo, ela chegou aqui assim, ela precisa de tratamento. Sabe? É isso aí. É igual Ori, que é uma farra. Porque se de verdade cultuar Ori fosse só botar uma água numa cabacinha, molhar sua cabeça, fazer uma invocação, botar a mão na cabeça e rezar, se fosse só isso, Ifá não diria muitas vezes que a pessoa precisa oferecer uma cabra para o seu Ori, uma vaca para o seu Ori. Porque para o africano isso é normal. Que é 201 pombo para um Ori de uma única pessoa. Sabe por que para muita gente isso é loucura? Porque não entende Essé, não conhece verso, não sabe do que está falando. Aí é só a água, ela livra a gente até da morte, sim, sabendo invocar e sabendo rezar. Porque sem água, todo mundo pode esquecer de viver. Quem tem alguma coisa contra a água pode morrer seco e vai morrer seco por aí, porque tem que tirar toda a água do corpo. Não é sobre isso que estou falando. Estou dizendo que não é só como as pessoas andam fazendo aí na internet. Não é só. Porque cada Ori é individual. Cada criador tem a sua necessidade para animar aquele corpo. Porque o nosso Eledá é o nosso criador. É o Deus que nos criou, que habita esse mundinho, que mora dentro desse crânio aqui, que é o nosso Ori. Então, já aí partindo desse princípio, se cada um tem uma necessidade, cada Ori tem a sua também. E eu tenho certeza que não é somente a água. A água é primordial e essencial para todos os cultos. Mas não é só. E aí fica essa farra de Exu, das senhoras da noite, que sem respeito nenhum hoje está aí sendo falado a 3x2, como se fosse bala na boca de criança, que é oráculo disso, é não sei o que daquilo, é magia não sei do que lá. Gente séria não fica com brincadeira com magia. Gente séria não fica com brincadeira com esse culto das senhoras da noite, que é restrito, que as pessoas têm que ser
convidadas a fazer parte. Você precisar fazer um enxetar, você ter um emule de proteção, é uma coisa. Você se intitular qualquer coisa dentro desse culto já é outro departamento. E aí dentro disso a gente vai entrar num outro aspecto, que é uma outra palhaçada. Porque as pessoas pensam que... Eu já falei isso aqui em casa várias vezes. A primeira vez que eu me vi diante do culto para essas senhoras da noite foi numa casa de candomblé. Um brasileiro do candomblé que viveu na África há muitos anos, que fez ifá, que foi fazer uma oferenda na casa do meu antigo babalorixá, e eu fiquei apavorada porque eu não entendia nada daquilo. E eu achei de fato que aquela reza que ele estava fazendo estava matando aquele bicho. Aquilo ali é para todo mundo? Não. Tem que saber o que se está fazendo. Tem que se ser convidado para determinada ritualística. Existem situações e circunstâncias que algumas pessoas não vão fazer parte. Lá no Temiloju eu falo muito sobre isso. Tem pessoas que estão no Temiloju desde a primeira reunião. Já vão fazer 3 anos. Todas essas mulheres, quando elas vêm aqui em casa para o encontro anual, nós fazemos uma oferenda. E todas elas têm o entendimento de que tudo que é falado lá não é é sobre magia e sobre postura, conduta, verso, dentro daquele culto. Mas no Temiloju não tem receita. Tem várias mulheres que estão aqui que são no Temiloju, elas podem dizer para vocês aí. Não tem receita de magia, não tem receitinha milagrosa, não tem palhaçada, não tem. E vocês não podem fazer uma magia, pode se tiver conhecimento, entender o que está fazendo. Se não precisar dar um Odu, porque quem não está outorgado não pode estar aí riscando Odu, não pode fazer Xefá para as pessoas, porque tem gente fazendo Xefá para os outros que nem Tefá não fez. Tem gente fazendo iniciação em pessoas que nunca nem foi iniciado para aquela divindade. Isso tudo cansa. Assim como uma das meninas disse, que é cansativo ver tudo isso dentro da casa do candomblé, também é cansativo ver tudo isso na internet. Sabe? Exatamente, as pessoas estão formando sacerdotes de cultos inventados, que não seguem uma tradição. Qual é a tradição da sua família? Quem é a sua família? De onde veio a sua família? É aquilo que você deve seguir. Como é oferecido o Obi na sua tradição? É isso que você deve fazer, não dá para ficar inventando culto. Venda de títulos, já isso aí nem se fala mais. Venda de títulos já é besteira, porque eles precisam comer, sustentar as famílias, as pessoas querem comprar, e aí, como eu já vi africanos mesmo dizendo, o segredo foi vendido, muitas coisas foram vendidas e cada um com seu cada um. Mas a gente, como indivíduo, precisa ter a consciência de que aquilo que é seu chega para você, bate na tua porta. Você faz a tua parte, teu Ori te abençoa, te apoia. Traz para você aquilo que você precisa. Você não precisa fazer esforço para viver aquilo que é o seu destino aqui na Terra. Você precisa, sim, alinhar o seu Ori ao seu destino. Você precisa se juntar a um clã ao qual você já escolheu fazer parte, ainda que não se lembre, para que a sua vida seja destravada aqui. Acontece que as pessoas estão fazendo uma miscelânea, uma patifaria, uma guerra de Ifá contra o candomblé contra o Ifá, um bafafá, uma palhaçada que enche a bosta do saco. Querendo fazer supletivo e pular as séries. Todo mundo que me segue aqui sabe que eu sou Yalorixá com um posto tomado no candomblé. Tomei posto Yalorixá sem entender daquilo que eu precisava de fato entender. Todo mundo sabe que já ouviu falando aqui que eu criei muito Yaô, eu cozinhei muito, eu lavei muita roupa, eu engomei muita roupa, eu passei muita roupa. Eu fazia tudo que me era pedido. Fui ajubonando de um monte, mãe pequena de vários. Mas eu aprendi o que eu precisava de verdade ali para ser Yalorixá quando eu tomei o posto. Eu estava formada
Não. Hoje eu posso dizer que eu estou num outro processo. Eu falo para as mulheres lá no Temiloju que eu estou fazendo pós-graduação, porque pro resto da vida a gente está aprendendo, e eu estou aprendendo sei lá, um mundo de coisas que eu nunca nem vi no Candomblé e que faz parte do Candomblé. E aí fica o povo do Ifá falando mal do Candomblé. O povo do Candomblé, em sua grande maioria, falando mal do Ifá. Aí o povo do culto tradicional Yorubá, que não é ifaísta, falando mal do Ifá. E aí vai se gerando uma guerra, onde na verdade deveriam-se todos se juntar. Porque vamos lá, tudo que é feito do Candomblé veio da onde? Dali da praia de, sei lá, Maricá. Surgiu dali, né? Uma pessoa saiu dali da água e inventou o Candomblé. Salvador, alguém foi ali lá no meio do Pelourinho e falou assim, estou inventando o Candomblé aqui. Foi assim? Nós não enchemos a boca para dizer que nós somos afrodescendentes, todos filhos da terra-mãe. E o Candomblé, ele nasceu da onde? Se não foi do mesmo lugar. E aí o que é feito no Candomblé saiu da onde? Do Instituto Vozes da Minha Mente, que não foi, né? Tem-se uma base, né? Porque eram africanos que estavam aqui escravizados. Que trouxeram e deixaram essa herança ancestral para nós, para que hoje a gente possa ter acesso a tudo isso que nós temos, graças à tecnologia. Também pode ter sido. Será que foi do Fantástico Mundo de Bob que saiu tudo isso? Ou será que foram esses tão falados ancestrais que as pessoas querem encher a boca para dizer, para falar, porque minha mãe fulana, porque o meu pai fulano, porque eu não sei que fulano não faz nada do que o pai fulano, a mãe fulano fazia, fala um monte de besteira, faz um monte de cagada na vida dos outros, fica tudo por isso mesmo, ainda querem um ficar falando mal da tradição do outro. Respeito é primordial para todas as tradições. Se você é de Umbanda branca, respeite a Umbanda colorida. Se você é de Umbanda preta e branca, respeite a Umbanda que é colorida e a branca. Se você é de Efã, respeite quem é do Jeje. Se você é do Jeje, respeite quem é Queto. Se você é do Candomblé, Angola, respeite quem é das outras nações. Se você é do Ixexelabá, respeite quem é do Candomblé. Se você só é tradicionalmente do culto Orumilá-Ifá, respeite todas as outras vertentes, porque vocês não são melhores que ninguém. Nem o povo do Candomblé é melhor do que ninguém. Nem o povo da Umbanda é melhor que ninguém. Nem ninguém é pior que ninguém. Cada um tem a sua visão. Vocês estão ficando igual esse monte de gente que fica aí pregando que só eles estão certos, ao invés de se unir para viver uma coisa só. Porque eu sou de casa tradicional. Porque eu fui iniciada na África, eu era criança. Porque eu sou do Ixexelabá desde os 3 anos de idade. Eu sou do Ixexelabá desde os 3 anos de idade, provavelmente porque eu nasci numa família com algum benefício que pôde me levar para a África ainda criança. Que a pessoa que é pobre, ela não tem dinheiro para ir para a África. Vocês concordam comigo? A pessoa com poder aquisitivo pequeno, que trabalha agora de manhã, vende almoço para comprar janta, ela pode ir para a África? Ela está com condição de ir para a África? Então, se você foi para a África quando era criança, porque eu sou iniciada desde não sei o que, é porque, meu filho, você nasceu numa família com poder aquisitivo mais alto, que te deu a possibilidade de ir à África ainda criança. Vá para a casa do caramba. Encher o saco de outro com essa ladainha. E para de querer diminuir a tradição brasileira, que é o Candomblé, que nos levou a conhecer Orixá. Para com esse tititi. Coisa chata. Uma guerra de ego, uma palhaçada, uma patifaria, como diria meu avô. Porque só vai pra África quem tem dinheiro, meu filho. A vida inteira foi assim. Ninguém nunca foi pra África de graça. A não ser na época dos navios que iam e vinham escravizados e os brancos iam pra lá invadir o território deles. Pois é. Pois é. Quero ver recitar um orique.
Cadê? O babá fala muito isso. Mostra aí. Vive indo pra África. Mostra aí recitando o Orique, sabe? Não é possível. Exatamente. 30 mil só a passagem. Dá pra qualquer um tá indo pra África a vida inteira? Não. Me explica um verso de Ifá aí. Os itã que você tá contando aí na internet, eles são embasados em qual Odu? Em qual verso? Ou é do Fantástico Mundo de Bob? É livro de historinha? Me explica aí. Porque quando você conta uma coisa para alguém, você tem que ter uma referência. E essa referência, ela deve ser de uma fonte segura. E todas elas hoje estão disponíveis aí para todo mundo que quiser buscar. Vocês querem contar conto de fada para as pessoas? Tipo os de Logum Edé? Ou vocês querem falar quem é Logum Edé? Embasado naquilo que é real. Nas histórias vividas. Vocês querem continuar com a minha mamãe Oxum, minha mamãe Iemonjá, minha mamãezinha, porque a mamãe Iemonjá veio do mar? Ou vocês querem ler um verso de Odu que diz que Iemonjá carregava um fuzil de bronze? Ou vocês querem falar de Oxum indo libertar o povo? Ou vocês querem falar de mulheres iniciadas para Oxum até pouco tempo atrás aí guerreando pela liberdade, por poder ocupar lugares? Qual é a realidade que vocês querem viver? Qual é a realidade que vocês querem viver? É muito fácil. É muito fácil montar uma vitrine bonitinha na internet. Agora eu quero ver a capacidade de gerar transformação na vida das pessoas. Nessa live lá na rede social vizinha, tem alguns cortes que estão salvos lá, que eu estava falando justamente sobre isso. Qual é a ação do Temiloju na vida das pessoas? Temiloju, para quem não sabe, significa minha vida mais importante. Qual é a ação do Temiloju na vida dessas mulheres? Transformação de fato, a partir de uma nova ideia, de um novo pensamento embasado na tradição do orixá, naquilo que a gente aprende com tudo que é relatado dentro de Odu. Ali não tem nenhuma historinha que eu inventei, nem que eu contei, a não ser das minhas experiências que eu partilho com elas. Agora, você quer ficar com conversa fiada, com analogia besta, vendendo um peixe estragado para as pessoas, iludindo elas, e depois elas vêm bater aqui em casa, que perderam tudo, porque foram fazer um pacto? Toma vergonha, tinha que ter vergonha dessas coisas. Porque tem um monte lá no Temiloju que nunca fez um nada, e a vida delas começa a mudar. Várias pessoas fazem consulta aqui comigo e com a Loia Felipe. Quando elas saem da consulta, no dia seguinte elas começam a ver mudança na vida delas. Sabe por quê? Porque o ori delas foi acordado com a palavra da divindade. Não é o conto da carochinha que muda a vida de ninguém. Você, sacerdote, sacerdotisa bonitinha do meu Brasil. Vocês têm que ser agente transformador na vida das pessoas. Vocês não podem ser aproveitadores que enganam as pessoas. Na verdade, vocês até podem, mas não é correto. Um monte de coisas que a gente vê aí e que chega pra gente que eu fico indignada. Um monte de gente que faz santo, inicia num culto e vive na bosta. Um monte de gente que tá indo procurar Ifá, fazendo Ixefá 3x2 por aí, com sacerdotes que não ensinam nada para eles. É a divindade que tem culpa? Não. Você inicia uma pessoa no culto, você tem que ir preparando ela para aprender a cultuar aquilo ali. E também tá cheio de gente aí, vamos pro outro lado agora, né? Também tá cheio de gente aí que procura a gente querendo saber, depois que faz o Ixefá, pode fazer o quê? Nada.
pode vir fazer o sé e aprender o culto. A pessoa faz essa pergunta porque ela está querendo saber o que ela vai poder fazer na vida dos outros depois que ela faz o Shefá. Nada. Você é aprendiz. Tu não pode fazer nada. Ninguém te outorgou a nada. Quem te outorgou a fazer alguma coisa pra alguém? Ninguém, né? Então, pra que vocês estão procurando iniciação, rito, pacto, imolho, seja lá o que for, com o orixá? Para servir o orixá e ter o seu ori alinhado com o seu destino aqui na Terra? Ou para ganhar dinheiro em cima dos outros somente? Eu amo dinheiro, tá, gente? Tô falando mal de dinheiro, não. Quem fala mal de dinheiro vive pobre. Não é à toa que eu sou iniciada para 2 Iabá. Adoro tá emperequetada, adoro negócio, adoro um monte de brebote pendurado em mim. O babá até fala, não sei como teu pescoço aguenta tanto fio, tanta coisa. O calor desse cheio de... eu gosto. Eu gosto. Agora, uma coisa é, você se preparou para o sacerdócio? Você já aprendeu? Muita coisa a gente aprende praticando, tá, gente? Mas qual é a base que você tem? Seu sacerdote está com você para te orientar, você invoca os seus ancestrais, que já voltaram para o Orum, para te apoiar naquele ritual, ou você tem medo de chamar seus ancestrais e tomar por dentro da fuça? Porque ontem mesmo eu fiz uma consulta para uma pessoa com 20 e poucos anos de iniciado, e ele estava se queixando da mesma coisa. Um monte de gente aí que é velha de santo, que não sabe fazer uma mojuba. Mas a antiguidade é posto. Aonde? Que lugar? Aqui não é. Título significa nada. Você pode comprar o título que você quiser. A gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. É óbvio que tem pessoas que são encostadas, não gostam de trabalhar, não querem mudar, não querem se mudar na vida, querem viver com uma bengala. E essas pessoas não vão prosperar. Pode fazer a ritualística, o ebó que for. Não vão prosperar. Agora, tem aquelas que estão desalinhadas e que vão ver um boom na vida delas assim que você começar a, de fato, fazer aquilo que você deve pelos seus filhos. Porque é muito fácil ter uma casa cheia. Eu quero ver você dar conta. Aqui ninguém quer casa cheia. Aqui fica quem tem que ficar. Quem se adequa. Quem não se adequa. A porta da rua, a serventia da casa, eles mesmos saem. E quem quer aprender. Quem não quer aprender, passa amanhã. E tá tudo certo. Existem coisas na nossa vida que são tão simples. O culto ao orixá é uma coisa tão bonita e tem tantas coisas tão simples que as pessoas querem ficar romantizando o que não deve e apavorando as pessoas com outras coisas que não deveria ser um apavoro. Tomem conta da vida de vocês que vocês vão evoluir. Cada um com a sua vida, sabe? Prestem atenção onde vocês botam os pés de vocês, onde vocês deitam a cabeça de vocês para ser alimentada. Prestem bastante atenção em como as pessoas são tratadas, como as pessoas te tratam. Só dê a elas aquilo que elas dão a vocês. Parem de ser bobas para ficarem sendo manipuladas por um monte de gente que fala lé com cré. Eu quero o verso do Ifá que me conta essa história que essa pessoa está contando. Tem? Vou fazer igual na escolinha do professor Raimundo. Tem? Você sabe de onde saiu essa história? Quem foi que lhe contou? Tem? A referência tem? Não? Então guarde para você. Para de ficar enganando os outros. E vocês parem de querer ser enganados. Tem um monte de gente que gosta de ser enganado também. Viver orixá é perceber mudança na sua vida. Aonde Iemoja está e ela está sendo bem cuidada, existe satisfação, existe alegria, existe prosperidade, harmonia.
Aonde Oxum está, existe autorrespeito e respeito aos outros. Existe saber dizer não. Vocês sabiam que Oxum também é chamada de a senhora do não? A mãe do não? Quando a gente aprende a dizer não, a gente entende de verdade quem vai ficar na nossa vida e quem não vai. Até porque quem não sabe dizer não também não está pronto para receber não. É libertador dizer não para as pessoas. Ah, mas você não quer ir? Não. Por quê? Não me sinto bem, não quero ir. Não tem um motivo, só não estou afim. É não. Você pode fazer isso por mim nesse momento? Não. Se você puder, ok. Mas se não puder, não tem que arrumar um rodeio, passar por cima de você, ou da sua alegria, da sua felicidade, do seu mal-estar naquele momento, e dizer sim para que a pessoa não deixe de gostar de você. Não, não gosto, não quero, não vou. Essa é uma lição que o Oxum nos ensina e que as pessoas não falam. Que as pessoas querem falar somente do amor próprio. Ou da mamãezinha do amor. Tantos ensinamentos que o Orixá tem para nos dar. E vocês têm 2 ouvidos para ouvir. Vocês precisam assimilar tudo isso e começar a pôr em prática. Quanta coisa boa nós temos dentro do culto das Senhoras da Noite. Tantos versos, tantos ofó, tantas coisas bonitas para elas serem demonizadas. Como elas estão sendo demonizadas ou utilizadas como ferramenta de troca, de comércio. Porque fulano não é só isso. Porque não sei o que, a mim, e a mim. Palhaçada. Meu maior pedido a essas senhoras é de que sempre elas me olhem como filha, que elas me adotem como filha, que elas me apoiem como filha, que tenham bons olhos sobre mim. E eu faço a minha parte buscando isso. Além de apaziguamento, além do ritual coletivo, mensal. Porque eu sou um ser humano como vocês. Até porque tem dia que a gente não consegue nem respirar de tanto trabalho que a gente tem aqui. Então, tem muitas pessoas que passaram pelo Temiloju e que não ficaram. Por que elas não ficaram? Porque elas chegaram lá com a ideia de que elas iam encontrar o que vocês veem aí na internet. Mimimi, fantasia, Clube da Luluzinha e um monte de receitinha de magia. Quem faz magia não ensina magia meia boca. Se você está com um teu ori ruim, desalinhado e negativado, você não está apto a fazer magia. Você tem que estar com o seu ori alinhado, tranquilizado, apaziguado, para que o teu ori apoie a magia que você vai fazer. Você está todo lascado, você quer fazer o quê pro teu santo? Você quer fazer o quê pra tua cabeça? Você quer fazer que magia? Você está todo cagado aí. Primeiro você tem que se limpar, para depois fazer magia. Aí fica aí, pegando folha disso, folha daquilo, faz não sei o que, faz não sei o que lá, faz não sei o que. Aí, outra mensagem que eu recebo muito. E aí tava dando tudo certo, de repente tudo retrocedeu. Faz culto constante? Faz magia, mas alimenta o Exu antes de fazer a magia? Faz oferenda? Não. Perdendo seu tempo e seu dinheiro. Curso de formação de sacerdotes. Oi? Não aprende na prática dentro do terreiro, não é? Não é o seu sacerdote que tem que te ensinar, não é? Ah, mas eles não ensinam. Então procure uma casa onde te ensine, que não é possível. Que esse povo todo aí que tá aí com casas antigas de candomblé, nenhum deles aprendeu com o sacerdote deles. Será que todo mundo fez um cursinho antigamente? Curso de formação de sacerdote, eles também fizeram curso? Ou eles aprenderam no dia a dia o que é a vida sacerdotal? Não é possível, meu povo. Vamos evoluir, mas vamos evoluir com consciência. Que patifaria isso tudo.
Sabe quando todo mundo fica aí falando de epistemicídio, racismo, não sei o quê, chururu, tcharará? O próprio povo que cultua o orixá está fazendo isso com o próprio povo dele mesmo. Que um quer apagar o outro, um quer tirar a força do outro, ao invés de somar todo mundo por uma única força que é o orixá, porque o orixá não tem religião. O orixá não é da Umbanda, o orixá não é do Candomblé, o orixá não é do Xexê, o orixá não é de Alá, o orixá não é de nada, o orixá ele é orixá. Ele tem uma origem, que é a África. Mas ele não tem religião. Pra que tudo isso? Pra que tanta palhaçada? Tanto ego. Porque eu sou melhor. Não, porque eu sou melhor. Não, porque eu sou melhor. Não, porque eu... Aqui é que tá certo. Aí, o Ifá não presta... Porque o negócio é que Ifá não é religião para mulher. Já falei sobre isso também no grupo. Porque o Ifá não é religião para mulher. Por que Ifá não é religião para mulher? Primeiro que não é religião, é tradição. E por que é ruim para mulher? Não é ruim não, gente. Pelo contrário, nós temos uma importância divina dentro do culto. Até porque sem a mulher ninguém ia nascer, ninguém ia ter nada, não ia dar. Então ninguém pode vetar ninguém de um culto. Isso é palhaçada. E boba, e até mesmo ignorante, é a mulher que acredita que Ifá não é o meu lugar, porque lá eu não vou ocupar o espaço que me pertence. Então você está num culto para ter um aprimoramento sobre si mesmo, para aprender a entender sobre você, a vida, a sua relação com o universo, com a divindade? Ou você está lá para ocupar um espaço político de liderança? Qual é a sua intenção? E estar dentro de uma casa de culto. Não vou me cansar de repetir essa fala. Que isso é uma palhaçada. Se você se capacita, você vai ser Yanifá, Yalawô, o que você quiser. Você tem que estudar e aprender. Agora, não adianta você dizer para mim que não precisa de Ifá, porque você é do Candomblé, porque tudo que está fazendo lá no Candomblé, desde os primórdios, saiu dos versos de Ifá. Não adianta você que veio do Candomblé e migrou para o culto tradicional iorubá, querer dizer, para mim, é o meu ponto de vista, que a minha rede social eu falo aquilo que eu acho que devo falar, e é só um problema meu. Não adianta você que saiu do Candomblé e migrou para o culto tradicional iorubá, achincalhar o Candomblé querendo diminuir a nossa tradição brasileira. Que querendo ou não querendo, querido, você passou por lá, é prato que a gente comeu, a gente não deve cuspir. Foi lá que você conheceu o orixá. Você deve honrar a pessoa que te encaminhou para o culto ao orixá. Você deve honrar a pessoa que te apresentou ao orixá. Estou falando que você tem que ser capacho, nem estou falando que você tem que fazer tudo que a pessoa quer. Estou dizendo que você deve honrar esta pessoa. Lembrando que ela é humana, ela não é Deus, ela erra. Isso aí é outra. Aí tinha as entidades, Exu, Pombogira, Caboclo, Malandro. Agora eu sou do Ixexê. Enfim, embaixo do tapete acabou. Para com isso. Para com isso. Merecimento de quem é ingrato é um tropeço muito grande lá na frente. Põe embaixo do tapete. Não é assim que funciona. Espiritualidade, as pessoas precisam entender umas coisas, né? Espiritualidade está ligada a você com o seu espírito. Existe um espírito que anima o seu corpo, né? O meu corpo, sem o espírito, ele não vai se mexer. O espírito, ele anima o meu corpo. Então, que é esse criador, né? Aqui. Está aqui me movimentando. Se ele sair do meu corpo, acabou, né? Parou, não tem mais animação, morri. Parti, voltei para o plano paralelo. O Orum. A outra dimensão. Ok. Então você tem um espírito que tem que estar alinhado com
aqueles espíritos que você entende que deve cuidar ou que lhe mostram que deve cuidar. Aí, depois de um tempo, você entende que você tem outras necessidades. Aí, por isso, esses outros espíritos, eles são abandonados. Aí, o candomblé não serve mais. Ninguém é obrigado a manter, nem a continuar nada, não. Aqui a gente faz xixi o ano inteiro. Mas janeiro tem candomblé, sabe por quê? Eu fui iniciada a Iemoja no culto tradicional brasileiro candomblé. Eu não posso fazer rito para o meu ibá de iniciação de Iemoja do Ixexelabá. Porque não foi nessa tradição que eu fui iniciada para Iemoja. O candomblé com seus ritos lindos, refinados, belíssimos e tradicionalmente brasileiros. Desenvolvido por africanos e brasileiros que apanharam, que morreram, que lutaram e foram espancados para que a gente pudesse cultuar o orixá. Quem sou eu na capinha do Kisuko para inventar e acabar com aquilo tudo que foi feito para minha mãe Iemoja? Porque foi feito no candomblé e agora eu tô no Ixexê e tá errado o que foi feito no candomblé. Não, culto para orixá, que é de tradição afrodescendente, diaspórica brasileira, denominado candomblé, seja da nação que for, deve ser feito como é feito no candomblé. Sou iniciada no Ixexelabá, Exu, Oxum e Orumilá. O culto é feito da forma que é feito na nossa tradição, da nossa família. São coisas distintas, coisas separadas. Tem o Exu Pombogira, cuido do Exu da minha avó, tem o mestre. Outro departamento separado. Respeito é isso. Numa empresa existem vários setores. Numa casa de axé também. Porque as verdades absolutas, os donos das verdades absolutas estão aí para dizer que é errado uma casa de culto funcionar um candomblé, o Ixexê, a Umbanda, a Jurema e mais o que quiser. É errado se for na sua casa, porque na minha casa a anfitriã sou eu, boto a música que eu quiser. O convidado se adequa à minha festa ou vai embora da festa. Exatamente. Se eu fui iniciada a Iemoja numa tradição afrodiaspórica que tem todas aquelas minuciosidades que a gente sabe, aí hoje eu estou no Ixexê. Aí eu vou lá, pego tudo que vai no Ixexê e faço para Iemoja, tá errado. Aí isso é errado. Agregar valor ao culto, fazer uma invocação, o orique, isso é benéfico. Existem diferenças. Diferença no culto, diferença na origem iniciática, diferença no rito, diferença na forma de se preparar as coisas. Então, por que eu vou pegar e fazer uma mistureba? Ou eu vou negligenciar um lado, ou eu vou querer inventar uma moda que não existe? Vem aqui falar. Vem sim. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Calor da boba do rato. Boa tarde pra todo mundo. Mojuba, meus respeitos. Papai tá punk heavy metal, hein? Eu tô ouvindo dali, mas deixa ela desenvolver, né? Desabafar. Desabafar, tô abafada. Abafada. Olha aqui. Eu fico falando Simanca, ele tá cantando pra mim Simanque. Não? É, Simanque. É bom, sabe que a gente não morre sufocado, não morre entalada. Tá cheio de dono da verdade. Reis e rainhas da verdade absoluta nas redes sociais. Em todas as redes sociais do universo. Todo mundo dono da verdade absoluta. Então, se na casa da pessoa lá que diz que é errado e ela é uma quase africana, tá tudo bem. Tô babadeira e achei do mar. É isso aí, nós somos babadeiríssimas. Eu não posso morrer sufocada, entalada. É isso que eu não posso.
Porque cada um na sua casa é rei. Quando eu tomei a obrigação de 7 anos, meu babalorixá me sentou no posto, ele disse pra mim assim, minha filha, na sua casa a rainha é você. Pois é. Exatamente isso aí. E aí, olha bem, hein? Ai, bicha, não chama. Não chama a minha Satanás que mora dentro de mim, pelo amor de Deus. Aí, o povo vai pra África, volta da África e vai botar o Obi, dizendo Obi saúde, Obi vitória, Obi alegria, Obi dinheiro, Obi prosperidade. Pelo amor de Deus, não chama o meu Satanás. Não faz isso comigo. Tá errado? Não, porque nós somos brasileiros, ok. Mas tu não foi pra África? Tu não aprendeu como é que fala, não? Meu Deus, não é possível. Pela mãe do guarda. Ué, mas não é isso aí. Eu prezo pela verdade. Meu querido, minha querida, é babado, confusão e gritaria. Eu vou lhe falar. Como diria Carlos Dias, é babado pra botar, é babado pra tirar. E vai se apoiar-se sempre na fala de que orixá entende todas as línguas e que eu falo português a vida inteira e tá tudo bem. Então não precisa ir pra África, vai fazendo teus pedidos em português que realmente tá tudo bem. É óbvio que o orixá pode te atender sim, mas se a tradição ela é iorubá, você precisa pelo menos o mínimo saber em iorubá. Porque senão, era só ficar na Umbanda. Vocês concordam comigo? Tô falando que ninguém tem que saber fazer curso de iorubá, nem nada disso não. Mas tem coisas no ritual que não faz nenhum sentido. São coisas tão simples, tão fáceis. Que tem outras coisas que são sim mais complexas, mas que têm uma importância. A mesma coisa é eu fazer o ibá de Exu Odará e invocar o Inquice. A divindade é Iorubá. E eu tô invocando o Inquice do Jeje Fombé. Fombé. Tem sentido? Não faz sentido. São dessas mínimas coisas, sabe? É um mínimo que a gente precisa ter de brio. É isso aí. Ou você se esforça para aprender ou você fica na Umbanda. Que vai fazer muito bem. Eu conheço milhares de umbandistas felizes, prósperos, que amam a tradição que vivem. E são só umbandistas. E são felizes. Quanta perda de tempo. Quanta perda de tempo. As pessoas estão focadas em vender curso. Falar bonito na internet. Orire. E só. Estão misturando vários cultos para falar de orixá. Várias fórmulas, várias ciências. Sem base nenhuma. Porque então você não pode usar a palavra tradicional. Uma coisa tradicional é uma coisa que é passada de geração em geração. Estou errada? Estou errada? É isso, né? Tradicional. Ó. E vou tentar decorando o verso. Mas não é tradicional, é aquilo que tradicionalmente vai se passando de geração para geração. Então, quando a gente começa a inventar coisas, não pode ser tradicional. Você tem que tirar a palavra tradicional. Olha, gente, não é possível. Não é possível. Eu penso hoje, essa semana eu falei aqui em casa isso. Quando eu era somente do candomblé, eu observava circunstâncias e situações que me levavam a dizer o seguinte: todas as pessoas que vão diretamente para o candomblé sem passar pela Umbanda precisavam passar pela Umbanda. Para entender empatia, reciprocidade e outras coisas que muitas vezes nós não encontramos nas relações dentro de casas de candomblé. E aí, você chega no Ixexê
E você vê pessoas, muitas vezes, que não passaram pelo candomblé. E algumas que migraram da Umbanda para o Ixexi. E aí você também percebe uma outra necessidade do entendimento e a percepção do respeito e da hierarquia, porque aqui, só aqui no Brasil, as pessoas pensam que Ixexi não tem hierarquia nem regras. Então, em relação a essa pergunta, as pessoas saírem da Umbanda, fazerem a iniciação no Ixexi Labá e já começarem a iniciar pessoas. Eu e a Dando Xumbemi, eu e Famo Comi, discordo. Eu discordo. Ponto. Se elas fazem acompanhada do sacerdote delas e estão outorgadas para tal, ok. A gente sabe que não é isso que acontece, né? Você é iniciado num culto. Você precisa aprender sobre aquele culto. Porque se fosse assim, a gente não precisaria esperar para tomar posto de alorixá até mesmo no candomblé. Ah, mas tem gente no candomblé que com 3 meses de iniciado estava iniciando, que aquilo que a gente tem, a gente dá. Tem sim, teve sim. E tem até hoje. Mas eu penso a necessidade do aprendizado. Se você aprendeu, você está apto a fazer, você foi outorgado, você já fez para o seu sacerdote alguma coisa que ele viu e aprovou, ok. Essa maluquice, eu não concordo. A mesma coisa, fez Ifá hoje, amanhã é Oluô. De quê? Oluô de quê? De quê? Aprendeu quantos versos? Decorou quantos versos? Porque o Oloê Felipe está sentado ali decorando verso. Que é o que ele mais faz. Quando ele não está traduzindo alguma coisa, a gente não está fazendo uma macumba, ou a gente não foi passear em algum lugar para esparecer e enlouquecer, está decorando verso. Sem burlar nenhuma fase. Não sem pressa de fazer Itefá. A gente aqui não tem pressa nenhuma de fazer Itefá para ninguém. Que já as pessoas vêm perguntar, a gente não faz Itefá, a gente faz Ixefá. Que é pra fazer pela metade, a gente não vai fazer bosta nenhuma, que aqui ninguém gosta de nada pela metade. Eu não gosto de relações pela metade, eu não gosto de amizade pela metade, que dirá ritualística pela metade. Aí ele tá ali decorando verso. Tá, quantos versos esse Oluô ele já decorou? Cadê esse Oluô rezando aí na internet? Porque todo mundo quer mostrar o que faz na internet, por que não reza? Acho tão engraçado, mas não, eles querem mostrar que eles fizeram magia, que eles cortaram a cabeça do bicho, que eles bateram uma palma, eles postam fotos, mas rezam um verso. Sem teleprompter. Porque com teleprompter é fácil, que a gente está na Rede Globo agora, né? A gente abre ali o teleprompter, o texto vai rolando aqui, você vai lendo. E a reza do jogo de búzios, a invocação, e o Ibá, você está invocando quem? Ah, porque agora tem outro assunto, que é a novidade do momento, revoltando vários elorixás, inclusive euzinho aqui, que o Erendilogum é raso. O Erendilogum é raso. A vida toda até agora, a maior parte do Brasil, e em grande número na África, as consultas são feitas com o Erendilogum, mas ele é raso. Vá se lascar. Que palhaçada. Tô revoltada. Tô revoltada. Sabe para quem o Erendilogum é raso? Para quem não estuda. Para quem não estuda, o Erendilogum é raso. E vocês ficam seguindo essas patifarias dessa gente falando esse monte de besteira, tá? E depois ainda vem me contar. E contar a Poloie. Achando que a gente vai repostar ou se manifestar em relação àquilo. Eu falo aqui, na minha rede social, na minha live, agora pegar o vídeo da pessoa, recortar, falar. Não. Cada um com seu cada um. Agora, diz para as grandes elorixás, matriarcas do Brasil, que o Erendilogum é raso. Diz para todos os grandes escritores, autores,
que vocês até hoje leem e estudam, que foram lá ser iniciados e fazer bori ritualística com as grandes matriarcas do candomblé, que o Erindilogum é raso. Vá na casa matriz de qualquer uma das raízes do candomblé brasileiro dizer que o Erindilogum é raso. Chegue em Oió dizendo que o Erindilogum é raso. Procure clã dos caçadores na África que vai dizer que o Erindilogum é raso. Aonde a gente vai parar com isso? Que desmerecimento idiota é esse? Palhaçada. Vai estudar e aprender. Se quem diz que o Erindilogum é raso recitar para mim 5 versos de cada Odu, ele já vai ter que parar de dizer que é raso. Só dos 16. Eu tô falando dos 16, do Erindilogum mesmo. Que é o ideal você aprender quantos mais versos você puder. Como que 16 energias de destino, que falam milhares de divindades ali, com no mínimo, você aprendendo 16 versos de cada um daqueles Odu, vai ser raso. Vai ser raso aonde? Se todos os problemas da humanidade se repetem porque eles estão inseridos no nosso DNA. Se você fizer um teste de DNA, você vai ver que você está replicando histórias da sua mãe, da sua bisa, da sua avó, da sua tataravó, até você chegar na raiz, que talvez fosse Oxum, talvez fosse Orumilá, talvez fosse Ogum, e é por isso que você vive as mesmas circunstâncias relatadas naqueles Essaifá, que falam daquela divindade. Vai experienciar isso, vai viver isso. Vai aprender a viver para poder viver as suas experiências particulares. Não viver de livrinho, nem de curso, nem de material. Para entender se você de fato é do clã desse orixá. Vai estudar e aprender antes de dizer que Erindilogum é raso. Porque eu tenho certeza que até chegar no Iquim e no Opelé, também precisou do Erindilogum. E assim, o mais certo nisso tudo é que é raso realmente. Nath, é raso para quem não estuda. É raso para quem não estuda. Cheio de teses, cheias de que os grandes sabedores do universo. Nasceu ontem, tirou as fraldas ontem, 20 e poucos anos. O pulmão não está nem formado. Grandes sacerdotes africanos dizem, sabe o quê? Que os jovens estão morrendo porque o pulmão deles não está nem formado e eles querem se meter em cultos que eles não têm que fazer parte. Eles querem saber e fuxicar aquilo que não diz respeito a eles. Ou seja, eles não têm maturidade para tal. A não ser que os brasileiros que falam que o Erindilogum é raso tenham ido também conhecer Ifá na infância, né? Que aí vai dizer, eu acredito que uma pessoa dessa não diria que o Erindilogum é raso. Que aí vai se ter uma consciência de que cada um tem o seu respeito. Existem tradições na África, tradições familiares que fazem consulta com 8 búzios. Que era assim que o avô fazia, o tataravô, o bisavô, o tetravô, todo mundo fazia. Existem tradições que jogam com 3, outras com 4, outras com 16, outras com 12. E aí? Resolveram a vida de uma nação. Em vários momentos. Quantas guerras, quantas coisas. E não era raso. Agora é raso, é. Nem tirou as fraldas. Um monte de gente que tá aí ainda arrastando fralda pelo chão, querendo ser dono da verdade.
A mesma coisa, outra pergunta que me fizeram. O que eu acho, o que eu penso e o que eu entendo sobre tabus e preceitos quando se faz ritualística para orixá ou iniciações. Todos os tabus... Desculpa, gente, era minha bateria. Espera aí que eu vou botar aqui para carregar. Todos os tabus que lhes são entregues na sua iniciação têm relação com o Odu de destino que foi revelado para você naquele momento daquela iniciação. Essa resposta eu vou trazer para vocês vindo do mesmo sacerdote que na África que fala que os jovens estão morrendo porque eles não estão com o pulmão formado, se metendo o nariz onde não devem. Ele fala de tabu também. Que eles estão morrendo e as pessoas estão morrendo cedo porque elas não obedecem tabu. Preceitos. Vou me citar como exemplo. Para quem não sabe, eu sofro de gota. Hoje não sofro porque eu tô bem, né? Faço minhas dietas, faço ebó e tal. Eu fiz Ifá adulta há pouco tempo. Meu Ifá diz que eu deveria ter sido iniciada quando criança. Meu Ifá me alerta sobre o consumo de carne vermelha. Eu não deveria consumir carne vermelha. Se durante toda a minha vida eu tivesse feito Ifá quando criança e não tivesse consumido carne vermelha a minha vida inteira, ou metade dela, eu desenvolveria gota? Sim ou não? Não, né? Porque a alimentação influencia muito nisso. E aí, eu não teria passado por várias crises que eu passei uns 10 anos atrás. Então, seguir este tabu me livraria de desenvolver uma questão nos ossos, certo? Com consciência disso ou sem consciência disso, importante é obedecer. E lá na frente você vai descobrir por quê. As mulheres iniciadas a Iemoja em algumas tradições e a Oxum não devem tomar banho quente. Ai, parece uma besteira, não pode tomar banho quente. A ciência comprova que a água quente abre mais os poros e dá mais possibilidade de infecções na pele por fungo. E algumas pessoas têm uma fragilidade maior em relação a isso, e elas devem tomar banho somente de água fria. Será que é interessante e importante cumprir tabu? Ou não? Para algumas pessoas, a bebida alcoólica é tabu. Ela é obrigada a parar de beber? Não, ela é livre. Eu sou obrigada a parar de comer carne? Não, eu sou livre. Mas qual é o resultado que você tem quando você bebe álcool em excesso? Quando você não tem domínio sobre si. O que acontece? Quais são as consequências? Então é melhor evitar. Quantas perdas você tem? Quantas besteiras você faz? E relativo aos preceitos do Candomblé, existem várias circunstâncias. Se vocês assistiram o vídeo de Egila Sheborá do Oloye Felipe lá na Saga dos Odus, se não assistiu, corre lá para assistir, deixa o like e compartilha. E se não for inscrito no canal, também se inscreve. Inclusive, se inscreva no meu também, assista os vídeos que estão lá, por favor, e compartilhe. Egila Sheborá apresenta como tabu quase tudo aquilo que nós vivemos no Candomblé. Por quê? Porque Xangô é patriarca de praticamente todas as nações do Brasil. E aquilo era tabu do Odu de quem estava direcionando aquilo ali, aquele início. Então ficou como regra para o Candomblé, aquele mundo de tabu. Várias coisas que a gente não tinha resposta no Candomblé, que estudar Odu nos explica, com sentido e lógica. Então, tem sentido cumprir tabu? Sim. Quem determina isso? Aqui, na nossa casa, é o orixá e a energia de destino que é consultada para você no momento da sua iniciação. Agora, como é feito na casa do alheio, eu não posso falar nada. Mas esses dias a gente estava aqui conversando sobre algumas coisas
e falando sobre o que come, o que não come e tal. Eu falei, gente, eu não como caça. E aí todo mundo falou, por quê? Eu falei, porque eu fui iniciado por um homem de Oxóssi. E aí isso ficou inserido em mim, eu não como caça, eu não como coelho, eu não como javali, eu não como, porque eu cresci no candomblé sem comer caça e hoje pra mim não faz nenhuma diferença. E é isso, eu não como. E também tem dentro, no meu Odum mesmo, algumas restrições que vão me falar sobre me limitar a determinados tipos de alimento. Que às vezes a gente num primeiro momento não entende, mas lá no futuro a gente vai entender por que é. A mesma coisa é o que Exu diz sobre fazer ebó. Muitas vezes a gente faz o ebó e nem entende o motivo. Mas lá na frente a gente vai ter uma resposta e vai entender por quê. Assim como é uma palavra de Exu e Pombogira que muitas vezes nos fala alguma coisa que naquele momento a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Vocês tá fazendo sentido para vocês? Estão acompanhando esse raciocínio? E tudo isso vai agregando valor ao culto que a gente faz, tanto na diáspora quanto no culto tradicional iorubá. Então agora, eu vou deixar essa live salva aqui. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção em tudo que eu disse aqui, que eu falo de vários assuntos, né? Mas que vocês repensassem e refletissem bastante sobre esses pontos, sem um julgamento pejorativo. É quase que um apelo para que pelo menos vocês que nos seguem não vivam essas guerras, que isso não leva ninguém a nada. Nós precisamos, de fato, estar nos apoiado na tradição do orixá, termos o apoio das divindades sobre a nossa vida e apoiar o irmão. Se o irmão é da Angola, deixa o irmão no culto dele, bata palma e admire, é tão bonito. Se a irmã é do Jeje, bata palma. Apoie a tradição dela também é a tradição que veio da África. Se é Angloqueto Lefã, também é o candomblé, está perpetuando o nome do orixá. Se vocês não sabem, o Brasil, o brasileiro, é o povo que está depois da África, perpetuando o nome de orixá com mais intensidade no mundo. Se vocês não sabem, dito por Beniste, o brasileiro é quem fala o iorubá em maior número e mais aproximado do africano no mundo. Nós somos alvo de busca por conexão dos africanos porque nós somos representantes intensos da tradição africana. Então parem de guerrear um contra os outros. Respeite a casa do outro. Se ele faz o acaçá mexendo para o lado direito, tudo bem. Se você faz mexendo para o esquerdo, tudo bem também. Agora, se a pessoa vier te pedir uma opinião, você dê o seu olhar sobre aquilo ali. Mas cada um no seu quadrado, sabe por quê? Em Abeokutá canta reza de um jeito e em Oió reza de outro. E todo mundo está fazendo culto ao orixá. Eu vou ficar por aqui, eu já falei pra caramba, já desabafei, já botei pra fora, já bati minha palma, já, né? Eu vou trabalhar agora, fazer comida aqui, orixá, né? Cozinhar, tem ebó mais tarde. Mas é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Mandem as perguntas que vocês tiverem por aí lá no direct. Se vocês preferirem, eu deixo uma caixinha de pergunta aí que eu vou respondendo. Assim que eu tiver tempo, eu vou fazendo mais lives aqui. Mas o recado de hoje era esse. Mulherada que quer ir pro Temiloju, por gentileza, me chame no direct que ainda tem lugar para vocês lá. Quem quiser marcar jogo comigo ou com o Oloê Felipe, chame a gente no direct. Ah, e só mais uma coisa, gente. Quando vocês chamam a gente, não é um robô que atende, não. Somos nós. Então, por favor, um pouquinho de respeito. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mucuyu, a benção, aurê, seja lá o que for, antes de se comunicar, porque tá ficando chato. A gente não é uma máquina, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estarem aqui. Vou deixar a live salva. Compartilhem, chamem as pessoas para assistir, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até já já. Que agora eu tô animada, vou cozinhar ali, mais tarde eu faço um videozinho aqui e volto. Amo vocês também, amo você, minha filha, beijo.